Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de redação com resolução de exercícios referentes à unidade 4, capítulo 2. Nós trabalharemos com o gênero entrevista. Por isso, pegue o seu material e fique atento à aula de hoje. As atividades resolvidas hoje serão as atividades da seção texto e contexto, questões de número 1 a 9, páginas 59 e 60. Seção interação, questão 1, página 61. Seção desenvolver e aplicar, página 66. Língua portuguesa e tecnologia, página 66. E a produção de texto da página 67. Com relação a essas últimas 3 sessões, nós teremos alguns comentários a respeito delas. Resolução de exercícios, seção texto e contexto, questões de número 1 e 2, páginas 59 e 60. 1. As entrevistas publicadas em jornais e revistas têm objetivos diferentes, dependendo da informação que veiculam e do público que pretendem atingir. Assinale o item que se refere de forma apropriada ao tipo de pessoa entrevistada e à finalidade dessa entrevista. Vamos analisar todas as alternativas. A. Foi entrevistada uma autoridade muito conhecida do público da revista, com a finalidade de divulgar o ponto de vista da revista sobre um fato em destaque no momento. Não. B. Foi entrevistada uma pessoa pública com a finalidade de promovê-la e levar o público da revista a conhecê-la melhor. Não. Não temos promoção da pessoa aí. Nós queremos o quê? Saber a opinião de um ex-ativista do Greenpeace sobre como os problemas ambientais estão sendo lidados hoje em dia. C. Foi entrevistada uma pessoa especialista em um assunto com a finalidade de proporcionar ao público da revista uma explicação ou descrição relativa a fatos de conhecimento público. A resposta certa será a letra C. Nós queremos saber o posicionamento do Patrick Moore, um ex-ativista do Greenpeace, sobre os problemas ambientais que assolam a nossa sociedade atual. 2. Em toda entrevista, uma pessoa faz perguntas e outra responde. Que recurso gráfico foi utilizado para identificar implicitamente o entrevistador? Lembrem-se que nós não temos a identificação, o nome do repórter e o nome da pessoa entrevistada. Como isso foi feito no nosso texto? As perguntas estão grafadas em negrito, para dar destaque às perguntas, já que não aparece o nome do entrevistador antes das perguntas realizadas. Seção texto e contexto, questões de número 3 e 4, página 60. 3. Localize as informações solicitadas a seguir. A. Em que parte do texto aparece o nome do jornalista que a realizou? Qual é o nome dele? Logo abaixo do título da nossa entrevista. E o nome do jornalista é Bruno Garatoni. B. Quem é a pessoa entrevistada? O fundador e ex-membro do Greenpeace, Patrick Moore. Ele é canadense. 4. Pesquise o significado das palavras que compõem o título da entrevista e explique a relação do título com o conteúdo do texto. Visionário, como nós já vimos, é aquele que tem ideias extravagantes, quiméricas, quase um sonho, né? É aquela pessoa sonhadora. Vendilhão é aquele indivíduo que trafica publicamente coisas de ordem moral. O título está relacionado ao posicionamento do nosso entrevistado, do Patrick Moore, que ele pode ser encarado por alguns como um visionário, já por outros como um vendilhão. Por que isso acontece? Porque ele teve uma mudança de opinião quando ele mudou de papel. Quando ele saiu do Greenpeace, ele passou a ir contra as ideias defendidas por ele mesmo anteriormente, quando fazia parte do grupo de ativistas. Seção texto e contexto, questões de número 5 a 7, página 60. 5. O que Patrick Moore passou a defender que os ecologistas mais odeiam? O que ele defende, afinal? O consumo da madeira, a energia nuclear e a ideia de que não são os seres humanos os responsáveis pelo aquecimento global. 6. O que determinou a saída de Moore do Greenpeace? Ele disse que percebeu que o movimento ficou mais extremista e político. E o que ele pretendia
era justamente o contrário. Ele queria o desenvolvimento sustentável e parar de ser do contra, lutar por aquilo que ele realmente acreditava, a partir daquele momento. 7. Em que argumento Moore se baseia para defender o consumo de madeira? Ele vai dizer que a madeira é a maior fonte de energia renovável que existe e a sua exploração promove o reflorestamento. E ele afirma que países que consomem mais madeira são aqueles que têm as florestas mais saudáveis. Texto e contexto, questões de número 8 e 9, página 60. 8. Lendo atentamente o texto todo, é possível perceber se houve uma preparação por parte do entrevistador? Explique sua resposta. Sim, porque ele vai citar dados específicos sobre os assuntos sobre os quais ele faz perguntas, demonstrando que ele está o quê? Atento ao que está acontecendo e que ele fez uma pesquisa. Aquela entrevista, ela é fundamentada, foi criada uma pauta, ou seja, teve todo um processo de pesquisa a respeito do entrevistado, das ações dele e das ideias que ele defendia e que defende atualmente. 9. Segundo Patrick Moore, qual é a maior questão ecológica? Por quê? Ele vai falar da pobreza. Ele afirma que sociedades pobres não são capazes de limpar a água que sujam e nem de replantar as árvores que cortam. Seção Interação, questão 1, página 61. Patrick Moore se mostra otimista quanto ao futuro da humanidade. Que argumento sustenta essa visão? Ele vai dizer que as espécies não estão desaparecendo no ritmo que as pessoas que imaginavam uma catástrofe sem fim previam. A população vai se estabilizar e nós seremos capazes de alimentar toda essa população de 9 bilhões de seres humanos, segundo ele, que a tecnologia está ficando mais limpa e verde e as pessoas mais conscientes sobre o meio ambiente. Seção Desenvolver e Aplicar, página 66. Na entrevista que lemos neste capítulo, foram abordados alguns dos problemas que afetam a humanidade e podem determinar como será o seu futuro. Aquecimento global, utilização de recursos naturais, produção de alimentos. Muitos livros e filmes já imaginaram como seriam resolvidas ou não essas questões. Você já leu algum livro que trate do futuro? Já assistiu a algum filme desse tipo? Pesquise títulos de filmes e livros que tematizam o futuro da humanidade. Busque resenhas dessas obras e traga para compartilhar com a turma. Depois escolha uma delas para ler ou assistir. Escolha um dos tópicos discutidos por Moore na entrevista e analise como ele é abordado na obra. Traga sua análise para compartilhar com a turma, exemplificando com elementos do livro ou do filme escolhido. O que eu quero que vocês façam? Você pode anotar em seu caderno um comentário que você achou interessante e que envolva o tema futuro da humanidade, tá? Você vai explicar o motivo de ter escolhido aquele comentário. Por que aquele comentário é interessante? E se a sua opinião a respeito daquele comentário é a mesma ou se você tem uma opinião divergente, diferente daquela apresentada no comentário. Língua Portuguesa e Tecnologia, páginas 66 e 67. Individualmente, pesquise a respeito das ameaças citadas no texto, além de outros problemas que possam afetar o meio ambiente. Você pode selecionar apenas um problema e pesquisar informações sobre ele. As informações deverão ser anotadas no caderno. Seção Produção de Texto, página 67. Siga as instruções da seção e realize a entrevista pedida. Ela deverá ser feita no caderno. Caso você ache interessante e para ter uma noção de como a entrevista realmente é feita, você poderá gravá-la com seu celular, apenas o áudio. Só que depois você terá que fazer a transcrição da entrevista, passar a entrevista para o papel, transformá-la em texto. Sigam as informações da sessão e por hoje é só. Até a nossa próxima aula.